Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19 e o verso 28. Quantos acharam? Podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que uma vez mais será ensinada, ministrada aos nossos corações. Teu Espírito Santo continue derramando a tua sabedoria, a revelação, o entendimento, Deus, acerca desta palavra que agora vamos estudar e aprender. Fala, ó Deus, com cada um dos teus filhos que estão aqui, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Muito bem, esta palavra que eu vou pregar agora para você é a quarta mensagem, não é, de uma série de 7 palavras pronunciadas pelo nosso Senhor na cruz. Nós estamos numa sequência falando sobre as 7 palavras da cruz. Foram 7 palavras ditas nos momentos finais da sua vida. Então são palavras importantes, não é verdade? As palavras do nosso Senhor, pronunciadas enquanto Ele estava no seu ministério, durante todos os 3 anos e meio do seu ministério, são importantes, e as últimas palavras também, como as últimas palavras de qualquer pessoa, não é? Porque as últimas palavras de qualquer pessoa reproduzem, traduzem o desejo do seu coração. Amém, meus irmãos? Então, estudar sobre as 7 palavras da cruz é conhecer, é saber o desejo do coração de Deus para nós. E a primeira palavra que foi pronunciada na cruz foi quando o Senhor olhou para os soldados romanos que estavam ali o crucificando, e Ele orou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, a primeira palavra foi uma palavra de perdão. Perdão é divino, perdão é de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos consciência desse perdão que está disponível sobre nós e para nós. Amém, meus irmãos? Mas a segunda palavra da cruz foi uma palavra de salvação, quando o Senhor direciona para um dos ladrões que estavam ao seu lado e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a segunda palavra foi uma palavra de salvação, porque a vontade de Deus é salvar o homem. Ainda no último minuto da sua vida, se a pessoa se arrepender e crer, ela será salva. Ela pode ter vivido uma vida totalmente afastada do Senhor, mas se no último minuto ela clamar pelo Senhor, ela será salva. Amém? Então essa aqui foi uma história linda, a palavra de salvação. A terceira palavra é uma palavra de abandono, né? Quando o Senhor Jesus, Ele ora ao Pai e fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o Senhor, o Filho de Deus, que desde a eternidade, não é? Ele era um com o Pai, ele tinha intimidade com o Pai, ele tinha comunhão com o Pai. Em sua vida, ele obedecia ao Pai, ele orava ao Pai, mas naquele momento, pela primeira vez, ele se sentiu separado do Pai. E aquela separação foi causada pelos nossos pecados, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E como na cruz o Senhor estava trazendo sobre si todos os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, Ele naquele momento se viu separado. Mas Ele sentiu aquele abandono, sentiu aquele afastamento, para que hoje a gente não precisasse mais sentir isso. Para que hoje nós pudéssemos ter a certeza de que diz Hebreus capítulo 3, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Porque um dia, aquilo que nos separava foi colocado na cruz do Calvário. E hoje podemos orar e podemos ter comunhão com Deus. Amém? A quarta palavra da cruz é uma palavra de justiça. Digo, uma palavra de justiça. Nós vamos entender por que essa palavra. Na verdade, essa palavra é quando o Senhor pronuncia assim: eu tenho sede. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir conforme a Escritura, Ele disse assim: tenho sede.
E ali os soldados romanos pegaram um caniço com uma esponja na ponta, molhado no vinagre, e deram para Jesus. Ele vira o rosto, obviamente, e não toma aquele vinagre. Mas a palavra é: tenho sede. O que significa esse clamor? Tenho sede. Qual o significado dessa expressão? Como que pode, não é? O Deus criador do universo, criador de todas as fontes de água, criador de todas as coisas, agora pedindo aos seres humanos tão miseráveis por água, com sede. O que está por trás desse clamor? O que está por trás desse pedido? Tenho sede. Você sabe por que o Senhor Jesus disse tenho sede? Por que Ele não disse tenho fome, né? Por que Ele não disse estou cansado? Ele disse tenho sede. Então há 3 razões sobre as quais eu quero que a gente compreenda essa palavra tenho sede. Em primeiro lugar, tenho sede significa um clamor de identificação. Diga, identificação. Sede é uma necessidade, das necessidades mais básicas do ser humano. Todos nós sentimos sede, né? Quando o Senhor Jesus diz eu tenho sede, Ele estava demonstrando o quê? Que Ele se identificava com as nossas necessidades. Ele sabe o que nós sentimos. Por isso que é uma palavra de identificação. Amém, meus irmãos? Você sabe que para nós compreendermos isso, precisamos entender que primeiro, a morte na cruz do nosso Senhor, uma morte cruel, uma morte sanguinária, toda morte de cruz era preparada para os piores marginais. Não era qualquer pessoa que ia para a cruz. A cruz era uma morte vexatória, era uma morte terrível, colocada ali apenas para pessoas muito cruéis. Mas o que nós temos que ter revelação é que aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era para mim e para você. Era para nós. Foram os nossos pecados que colocaram Jesus naquela cruz. Quem merecia morrer naquela cruz era quem está sentado do seu lado aí agora. É você, eu, que deveríamos estar lá. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e teríamos como recompensa a morte. Mas Jesus pagou no nosso lugar o salário pelo pecado. Mas por que Deus, o Deus de todo o universo, Ele criador de todas as fontes, Ele clama por sede, suplicando por água? Nós temos que entender que, irmãos, a vontade de Deus é ter comunhão com o ser humano. Amém? A vontade de Deus não é que o homem fique afastado dele. Só que o pecado quebrou essa comunhão. O pecado afastou o homem de Deus. O que mais doeu em Deus quando Ele chegou no Éden, no paraíso, não foi ver a maçã, não sei se era a maçã ou a laranja, ou o fruto proibido mordido. O que mais doeu no coração de Deus foi ver o seu filho se escondendo dele, Adão e Eva se escondendo do Criador. O que mais doeu no coração de Deus foi ver os seus filhos se afastando, se escondendo por causa do seu pecado. E a partir dessa separação é que o diabo entra com as suas mentiras, colocando na mente das pessoas, no coração das pessoas, que Deus está irado com elas. É por causa do pecado que o diabo, ele coloca na mente das pessoas que Deus é um Deus vingativo, é um Deus castigador, que está olhando para a gente, esperando um deslize nosso para jogar um raio na nossa cabeça e nos castigar. Aí o diabo vai colocando isso na cabeça das pessoas, esse medo de Deus, e a religião aproveita e cria uma doutrina. E as pessoas acham que eu tenho que me comportar bem para Deus não me castigar. Eu tenho que me comportar bem para os meus negócios não falir. Eu tenho que me comportar bem para o meu filho não sofrer um acidente. Porque se eu não me comportar bem, eu vou ser castigado. Então, as pessoas têm esse pensamento. Quem está compreendendo, meus irmãos? No mundo as pessoas vivem assim, debaixo de acusação, debaixo de medo. E com medo ninguém consegue orar.
Com medo ninguém consegue adorar a Deus, com medo ninguém consegue celebrar. E quem é que fica rindo das pessoas quando as pessoas estão com medo e não conseguem ter comunhão com Deus? É o diabo. É o diabo. É o nosso adversário. O diabo quer ver você com medo de Deus, ele quer ver você servindo a Deus com medo. Porque tão pior quanto ter medo de Deus é servir a Deus com medo. E quantas pessoas estão assim, debaixo desse medo? Aí na hora Deus vem, se aproxima da pessoa, o pai vem e o filho foge, o Criador se apresenta e a criatura se esconde, o pai quer abraçar, mas o filho entra em pânico. Então nada pode causar mais dor no coração do pai é ver os seus filhos se afastando. Quem está compreendendo, irmãos? Agora eu quero que você imagine esse homem com medo, acuado, esse homem com medo de Deus, achando o raio que aquele trovão ali é um raio de Deus que vai jogar na casa dele, na cabeça dele, que vai matar ele. Assim o homem viveu a vida inteira. Só tinha um jeito de Deus vir falar com esse homem, para dizer para esse homem que Deus não estava querendo matá-lo, mas sim trazê-lo de volta. Só tinha um jeito de Deus fazer isso, se tornando homem e vindo falar conosco. Quem entende o que eu estou dizendo? Esse é o mistério da encarnação de Cristo. Eu não sei se você tem peixinho em casa. Tem peixe em casa? Já morreu 2 meu, mas eu ainda vou ter mais um terceiro. Eu todo dia ficava dando comidinha para ele. E como eu queria que esse peixinho, que eu chamava de Peixoto, você tem que saber que eu amo você. Só tinha um jeito de eu falar para o Peixoto que eu amava ele. Sabe como? Me tornando um peixe, entrando dentro do aquário para falar com ele. Era o único jeito. Eu me tornar peixe, para falar o peixonês, e falar eu te amo. Foi isso que Deus fez com a gente. O Deus criador de todo o universo se tornou homem, se identificou com a nossa humanidade e veio nos reconciliar com Deus, e veio falar: olha, eu vim buscar aquele que se havia perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é identificação. Quando Jesus fala eu tenho sede, Ele está dizendo assim: eu sinto o que vocês também estão sentindo, eu sei o que vocês estão sentindo, eu compreendo a dor de vocês. Aí aqui eu quero trazer uma aplicação para você e para mim. Deus conhece a sua dor, Ele sabe o que você está sentindo, porque Ele também foi homem como você. Ele viveu na sua carne, Ele viveu no seu corpo todas as tristezas que um ser humano pode sentir. Talvez você está falando assim: pastor, eu fui abandonado pelos meus melhores amigos. Jesus também foi, Ele sabe o que é ser abandonado. Talvez você está aqui hoje falando assim: pastor, eu fui traído. Abri meu coração para alguém, disse para aquela pessoa e a pessoa me traiu minha confiança. Jesus também sabe o que é ser traído. Por isso que Ele intercede por nós à destra do Pai, até hoje. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos orar por tanta tristeza, e Deus fala com o Pai: Pai, olha como é que ele está triste, olha o que ele está sentindo, eu sei o que ele está sentindo. Estão falando mal dele, estão sendo injustos com ela. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos assim, em situações terríveis, tristes, mas o Senhor, Ele se identifica com você e comigo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 34. A palavra diz assim, Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também o que, meus irmãos? Intercede por nós. Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Talvez você está orando, chorando, não consegue nem falar, mas Jesus está lá: Pai, Ele não está nem conseguindo falar, mas eu entendo o que Ele está passando, eu entendo o que ela está passando. Você sabe, o Senhor Jesus passou por tanta
tantas coisas ruins nessa vida. Por isso que ele falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci também. Eu não sei se você conhece o seu pai biológico. Não sei se você sabe quem é o seu pai. Mas tem muitas pessoas que não sabem quem é o seu pai. E ficam pensando, quem é meu pai? Você sabe que Jesus viveu isso como ser humano no início? A mãe dele ficou grávida. E naquela cultura, imagina, as pessoas falando, quem é o pai da criança? Aí Maria falou, o Espírito Santo. Espírito Santo, né? Estou sabendo. Se hoje tem isso, imagina naquela época. Então ele cresceu debaixo. Imagina na escola, né? Todo mundo ali caçoando de Jesus. Quem é o seu pai? Então ele sofreu tudo isso. Condenado pela sociedade, se sentindo incompreendido pelas pessoas. Ele sabe o que é dor física, ele sabe o que é dor emocional. Tanto é que quando Jesus, ele batiza, o próprio Pai fala para ele, esse é o meu filho amado, nele eu me comprazo. Então publicamente o Senhor Jesus fala, ele é meu Pai, sabe? Então ele passou por tudo isso, então ele te entende. Cuspiram nele, acusaram ele de ter feito algo que ele não fez, e quando ele disse, eu tenho sede, ele está dizendo, eu me identifico com vocês. Talvez seu esposo não te entende, sua esposa não te entende, seu amigo não te entende, sua amiga não te entende, alguma pessoa da sua família não te entende, mas tem um que te entende, Deus te entende. Não seria por isso, talvez, que a palavra diz que antes mesmo da palavra sair a nossa boca, Deus já sabe? Quem está compreendendo? Então diga uma palavra de identificação. Amém? Jesus se identifica conosco. Talvez você está aqui hoje sofrendo com uma tentação. Pastor, estou sendo tentado numa área. Está difícil, tem hora que eu acho que eu não vou conseguir. Jesus também sabe o que foi ser tentado. Ele nunca pecou, mas ele foi tentado em tudo. Então ele sabe que tentação é essa que você está sentindo. As pessoas podem não te compreender, as pessoas podem não te entender, mas Jesus te entende, Ele te compreende. É muito fácil falar dos outros, mas a gente viver, só Deus é que entende a gente. Ele nos ajuda, Ele transforma a nossa vida, Ele nos dá força. Amém, meus irmãos? Então você pode confiar nele. Você vai vencer. Diga para a pessoa ao seu outro lado, você vai vencer. Não, fala assim, você já venceu. Aleluia. Porque Cristo venceu naquela cruz. Você sabe, nós somos mais do que vencedores, irmãos. Nós somos mais do que vencedores. Não é que eu gosto de ver, não, mas eu já vi luta de UFC, né, Alexandre? Alexandre que gosta, eu não gosto não. UFC, e quando a gente já viu umas lutas, e o que me chamava a atenção nas lutas é que o vencedor saía todo arrebentado, quase cego de um olho. Um fica caído, verdade. Mas o vencedor, ele está lá, levantando o troféu, quase nem ficando em pé. Está lá, eu ganhei. Vai ficar 5, 6 meses. Ele é vencedor, sim ou não? Mas sabe que é mais do que o vencedor? É aquele que levanta o troféu e não levou um soco na cara. Nós somos os mais que os vencedores, porque Jesus venceu por nós naquela cruz e colocou um troféu na nossa mão. Eu estou garantindo que você vai vencer, porque eu já lutei e já venci por você. Aleluia! Você não está sozinho. Em segundo lugar, esse clamor é um clamor de redenção. Diga redenção. Redenção significa resgate. Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido.
era o único jeito dele salvar a humanidade, não tinha outro jeito. Ele tinha que passar por tudo aquilo. E quando ele fala assim, tenho sede, naquele momento que ele fala assim, tenho sede, a Bíblia diz que os soldados romanos pegaram um vinagre, um caniço, está ali no versículo 29, não é? 28, 29, tendo dito, tenho sede, estava ali um vaso cheio de vinagre, e ali, coloca lá para mim, João 19, né? João capítulo 19, o versículo 29 diz ali, olha, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Muito bem, você sabe que Jesus, quando sentiu o cheiro do vinagre, ele não quis beber. Ele não quis beber. Alguns estudiosos vão dizer que aquele vinagre, na verdade, era um anestésico, que era usado pelos soldados romanos nas batalhas. Quando o soldado estava ali na luta, com espada, com escudo, e ele se feria, eles usavam uma mistura de vinagre com fel e com mirra. Para quê? Para amenizar a dor, era como se fosse uma morfina. E na crucificação, alguns crucificados, eles ficavam agonizando até o dia seguinte, ainda vivos. Então eles usavam aquele vinagre ali, segundo os estudiosos, é uma das explicações para isso, para amenizar a dor, para que aquele criminoso conseguisse suportar aquilo ali até morrer. E quando Jesus sente aquilo, aquele que estavam querendo ali amenizar a dor dele, ele vira o rosto e fala assim, não quero. Era como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu vim para isso. Eu vim para morrer pelos pecados da humanidade, e eu vou pagar todo o preço. Eu não quero cupom de desconto, eu não quero anestésico. Eu vim para sofrer essa dor nesse momento, e eu vou pagar todo o preço. O preço é a dor, o preço é a morte, o preço é o sofrimento. Eu vou pagar, e eu vou fazer isso por vocês. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então ele abre mão daquilo, e naquele momento ele nos resgata com o seu precioso sangue. Ele falou, eu vim para isso, e eu vou até o final. Não vou beber esse vinagre, eu vou pagar, eu vou cumprir a minha missão e pagar o preço pelo pecado da humanidade. Ou seja, eu vou cumprir a justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que aquilo ali, eu tenho sede, fala, é redenção. Eu estou comprando com o meu sangue. Eu estou cumprindo a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Justiça de Deus significa, a justiça tem que ser feita. O que a justiça tem que ser feita? Quem pecar vai morrer. Então Deus tinha que matar todos nós. Mas Deus nos ama. E como vai nos matar? O único jeito, matando alguém no nosso lugar. Por isso que a palavra fala assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, olha o que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê, meus irmãos? Então olha que interessante isso daqui, Jesus não conheceu o pecado, ele não pecou, ele foi tentado, mas ele não pecou, amém ou não? Ele o fez pecado por nós, ou seja, ele se tornou, ele recebeu o nosso pecado no lugar dele. Mas nisso que ele pega o nosso pecado, ele faz uma troca, ele coloca em nós a sua justiça. Hoje você é justo. Justo significa como se nunca tivesse cometido pecado. Aí alguém fala, pastor, isso é estranho, isso não entra na minha cabeça. O que Jesus fez? O que ele fez para se tornar pecado? O que ele fez para se tornar pecado, irmão? Que pecado que ele cometeu para se tornar pecado? Nada. A matemática é a mesma. O que você fez para se tornar justo? Nada. Mas Deus nos torna justos pelo sangue de Jesus. Isso é maravilhoso demais. Todos nós, irmãos, nascemos no pecado. O salmista Davi disse, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos no pecado. Até o bebê, até a criança,
ele já tem pecado, só que ainda não se manifestou. Mas tem um dia que a criança, ou não sei qual é o momento da vida, ela vai cortar a fita vermelha do pecado e vai inaugurar o pecado. Vai acontecer em algum momento, não tem como. A mangueira, eu sei que ela é mangueira, mesmo ela não tendo dado o fruto que é a manga, mas uma hora o fruto vai brotar. Então não tem essa de que nós não temos pecados. Mas a verdade é que nós não somos mais escravos do pecado. Porque aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então isso fala de resgate, de redenção. Aí alguém pode falar assim: pastor, mas por que eu tenho tanto valor para Deus? Sabia que você tem valor? Você é importante? Sabia disso não? Uma vez eu me perguntei assim: Senhor, por que eu valho tanto? A ponto de o Senhor me comprar com o precioso sangue do seu Filho. Não foi por prata nem ouro pelo qual fomos comprados, mas Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Você sabe que tem uma resposta para isso. Preste atenção. O valor de qualquer coisa é determinado pelo preço que alguém está disposto a pagar. Eu vou repetir. O valor de qualquer objeto, de qualquer carro, de qualquer casa, de qualquer coisa, é determinado pelo preço que alguém está disposto a pagar. Por exemplo, existe um quadro do Michelangelo, que vale 20 milhões de euros. É muito dinheiro. Transforma isso em reais, mais de 100 milhões de reais. Para mim aquele quadro não vale nada. Eu não tenho coragem de dar R$1 no quadro daquele. Mas por que aquele quadro vale muito? Porque um dia alguém pagou 20 milhões de euros por aquele quadro. E porque alguém pagou esse valor tão alto por aquele quadro, esse quadro agora tem muito valor. Por que eu e você temos valor para Deus? Porque um dia Ele nos comprou com preço de sangue, a vida do seu próprio Filho Jesus. Nenhum dinheiro nesse mundo, nem somando todo o ouro e toda a prata desse mundo, seria capaz de nos libertar do inferno, de nos resgatar do inferno, de nos salvar. Mas Jesus pagou um alto preço, o preço do sangue inocente que pagou as nossas culpas, o sangue inocente que nos purificou diante de Deus, o sangue inocente que cumpriu as exigências de Deus. Para você entender essa questão do resgate, aleluia. Conta-se uma história que no século XVIII, na Espanha, o jovem tinha um irmão gêmeo idêntico e foi condenado à morte por cometer um crime. Antes da sua execução, o seu irmão gêmeo idêntico, um cristão, foi visitá-lo no presídio e, sem que ninguém percebesse, trocou de roupas com o seu irmão. Está entendendo? 2 irmãos gêmeos, um estava preso, o seu irmão cristão foi visitá-lo. Chegando lá, trocou de roupa com o seu irmão. E o seu irmão saiu livre. Poucos dias depois, aquele rapaz inocente foi executado no lugar do seu irmão criminoso. Um dia, mexendo nas coisas que o seu irmão havia deixado, o criminoso achou uma carta deixada por ele que dizia: meu irmão, assumi o seu lugar na morte, porque já conheço a Jesus e tenho a salvação. E você ainda precisa entregar sua vida ao Salvador. E nós temos a esperança de nos encontrar na glória. Portanto, faça isso o mais rápido possível. Comovido com a expressão de amor do irmão, aquele criminoso, tomado de remorso, voltou ao presídio e foi procurar o diretor para explicar-lhe o que havia acontecido. E ele disse: vocês mataram o homem errado. Eu sou o criminoso. Eu é que preciso ser morto. Eu é que precisava ser morto, né? Mas o diretor da penitenciária lhe disse: meu filho, a justiça e a lei determinam que alguém teria que morrer por aquele crime. Um já morreu, e isso é o suficiente. O mesmo crime não pode ser pago e punido 2 vezes. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Você está vivo aqui, respirando, glorificando ao Senhor, porque um dia alguém morreu no seu lugar.
Meu Deus, isso é muito forte. Essa é a mensagem de Deus para nós. Agora você sabe quem fica com raiva disso, quem fica com ódio disso é o diabo, irmãos. Porque para ele não tem mais jeito. O diabo já está condenado com os seus anjos e os seus demônios. Por isso que ele fica com um ódio terrível por causa de nós. Você sabe que Deus cria o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, sim ou não? Lá no Éden, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a sua semelhança. Só que quem já havia sido expulso do céu? Lúcifer, o diabo. E quando ele está na terra, ele olha um ser criado à imagem e semelhança de Deus, e ele fica irado, ele fica revoltado, porque tudo que ele tinha no céu e tudo que ele queria ser era ser como Deus. Mas porque ele se rebelou, mas porque ele se desobedeceu a Deus, ele deixou a rebelião entrar no seu coração, ele foi expulso, e nisso que ele foi expulso, ele se tornou um ser horrível, horripilante. Ele perdeu aquela beleza, e quando ele olha o homem, ele fica revoltado com aquilo. Como pode? Olha para um e vê Deus, olha para o outro e vê Deus, porque a imagem e semelhança, tudo que ele havia perdido. Ele fica com muito ódio. Por isso é que ele vai tentar Eva a desobedecer a Deus também. E nisso que Eva e o seu esposo, Adão e Eva, comem do fruto, eles perdem aquela glória, eles perdem aquela imagem, por causa do pecado. E quem fica feliz com aquilo? O diabo. Por isso que quando você vê as pessoas no mundo perdendo a sua forma, perdendo a sua essência para as drogas, para os vícios, matando uns aos outros, se matando, é o diabo que está fazendo com que aquelas pessoas não valorizem a sua vida, desvalorizem-se. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Percam alto valor. O diabo olha aquilo, ele fica revoltado, como pode? Aí ele depois fica feliz. Mas quando Jesus vem, morre no nosso lugar, e nós cremos em Cristo, a palavra diz que nós nos tornamos nova criaturas, nos tornamos filhos do Altíssimo, e é restaurada em nós o que? Essa glória, essa beleza, é restaurada em nós, essa vida maravilhosa. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? É por isso, irmãos, que o diabo, ele fica revoltado quando vê a gente adorando, quando vê a gente levantando as nossas mãos e louvando a Deus, porque é isso que ele era lá no céu, um adorador. É isso que ele era lá na eternidade, o regente do coral. Só que ele perdeu o seu posto, ele se deformou, e agora ele olha para mim e para você, adorando a Deus, louvando a Deus, porque Salmos vai dizer que nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. Então quanto mais nós adoramos, mais nós louvamos a Deus, mais essa imagem de Deus é refletida através de nós, e mais o diabo fica revoltado, porque antes você adorava o diabo no mundo, antes você sambava para o diabo no mundo, antes você entregava o seu corpo para o diabo no mundo, mas agora você oferece a sua vida para louvor e a glória de Deus. Ele fica revoltado com isso. E ainda vou te falar mais, domingo é o pior dia para o diabo. Domingo é o pior dia, porque quando ele sai na rua, ele começa a ouvir os crentes louvando, um ali na igreja louvando, outra igreja também adorando, o outro, ele fica, domingo é o pior dia para ele. Se ele pudesse não acordar domingo, ele não acordaria, porque domingo é que está todo mundo louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Por isso que o diabo coloca muito empecilho para você perder o louvor da igreja. Sabia disso não? Por isso que ele cria uma porção de dificuldade para você perder o momento do louvor. Você acha que o momento do louvor que a gente está cantando aqui 3 músicas, você acha que aquilo ali é para cumprir ritual, é para cumprir protocolo? Você acha que a gente tem que fazer? Não. Faz parte do culto a Deus louvar e adorar. Agora repara,
se tudo acontece na hora de você sair para a igreja, é verdade ou não é? Tudo para te atrasar, para você perder o momento do louvor. Mas que bom que no final do culto tem outro louvor para você cantar. Mas irmão, não perca o momento do louvor e da adoração. Sabe por quê? Você foi comprado, resgatado, aleluia. Imagina quando o diabo ouve a gente cantar nessa música: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e grande é o Senhor. Coloca o tom aí certo. Irmãos, ele fica endemoniado, o diabo. Ele fica tentando comer a orelha, não consegue. Porque isso aí, irmãos, é algo muito poderoso. Tem um tom aí, Dani? Vê aí. Sabe? Então aquele clamor fala de quê? Né? Como é que é? Aumenta aí para ouvir. Isso, dá o tom aí. Grande. Sobre toda a terra e céu, sim, queremos o teu nome, Senhor. Diga bem forte, igreja. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno e céu. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Por isso é por isso que o diabo não quer que você esteja num culto como esse. É por isso que o inimigo quer te impedir de você vir adorar a Deus. Você não está entendendo isso, que essa luta é espiritual. Fica em casa, não vai para a igreja não. Aquela voz que você fica ouvindo é o diabo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Nós vamos adorar aquele que vive, aquele que reina para sempre. Nós não vamos dar louvor e glória para ninguém a não ser ao Senhor. Aquele clamor tenho sede, é um clamor de identificação, porque ele se identifica com as nossas dores. É um clamor de redenção e de resgate, porque ele pagou um alto preço. Mas ele disse assim, tenho sede. Aquele clamor é um clamor por vidas. Diga, por vidas. Eu só vou citar para que o tempo avança, mas eu quero que você guarde isso. 2 vezes Jesus disse tenho sede. A primeira vez é nesse momento da cruz, quando ele fala eu tenho sede. A segunda vez que ele diz eu tenho sede, sabe quando foi? Quando ele se encontra com uma mulher prostituta junto do poço. A Bíblia diz que era meio-dia e as mulheres não retiravam água do poço a meio-dia por causa do sol.
Mas Jesus encontra com uma mulher prostituta, aquela excluída da sociedade, aquela que as pessoas rejeitavam. E a palavra diz que Jesus estava indo para Galileia, mas era necessário Jesus passar por Samaria. Mas para Galileia tinha 4 caminhos, ele não precisava passar por Samaria, ele poderia ter pego outro caminho, mas ele tinha que se encontrar com aquela mulher. E naquela conversa, Jesus olha para aquela mulher e fala assim: eu tenho sede, você pode me dar um pouco dessa água? E Jesus responde, e a mulher responde: como tu, sendo judeus, pede água a uma samaritana como eu? Porque, ainda mais prostituta, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aí Jesus aproveita e fala assim: mulher, eu vou te falar algo. Se você voltar a beber essa água, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. O coração do homem é insaciável, essa é a verdade. A gente quer sempre o celular de última geração, a gente quer sempre o carro mais moderno, a gente quer sempre fazer a viagem mais emocionante, a gente quer sempre ter algo, e o vazio continua. Só Jesus pode suprir esse vazio. Tudo que você fizer, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Só que enquanto Jesus estava conversando com a mulher, os 12 discípulos tinham ido à cidade comprar pão, porque Jesus estava com fome também. Quando os 12 discípulos voltam, presta atenção, eles olham para Jesus e falam: Senhor, aqui está o pão. Ele: não estou com mais fome não. E a água? Também não estou com mais sede não. Você veja, que coisa linda. Ele perdeu a fome e perdeu a sede. Por quê? Aí ele responde: porque a minha comida e a minha bebida é fazer a obra e a vontade do meu Pai. E a minha sede foi saciada quando eu falei desse amor para esta mulher. E aquela mulher agora volta para a cidade e prega o evangelho para as pessoas, para conhecer Jesus. Então, o que a gente aprende com isso? Preste atenção que eu quero te ensinar algo. Quando você fala de Jesus para alguém, você está matando a sede de Jesus. Quando você abre sua casa para ser uma casa de paz, ou quando você vai levar a palavra numa casa de paz, você está matando a sede de Jesus. Quando você se dispõe a falar de Jesus para alguém, você está saciando a sede de Jesus. Porque o ter sede é ter sede por vidas. Mas preste atenção, lembra daquele caniço? Lembra do caniço com a esponja na ponta, bebida no vinagre, lembra? Que os soldados romanos pegaram e colocaram na boca de Jesus, lembra disso? Aquilo ali, além de ter o significado anestésico, presta atenção no que eu vou te falar agora. Lembra que eu falei da anestesia? Tinha um outro significado: humilhação. Porque na época não tinha papel higiênico. Esse pompom que você usa hoje, não tinha não. O papel higiênico é uma evolução da tecnologia. Ele já passou por várias evoluções. Já foi folha de árvore, já foi caco de telha, já passou várias evoluções, até chegar no fofinho que você usa hoje. Mas aquela vara com esponja na ponta era uma espécie de papel higiênico da época. Você sabia disso? Os banheiros públicos de Roma eram banheiros públicos abertos, onde os homens faziam suas necessidades, e eles usavam um caniço com uma esponja na ponta e vinagre para se limparem, e eles deixavam ali para os outros se limparem também. E próximo do lugar onde Jesus foi crucificado, ali na região, tinha, segundo os historiadores, havia um banheiro público. Então, em vários comentários, se você pesquisar, você vai ver que aquilo ali era uma espécie de humilhação, colocar na boca de Jesus aquela coisa nojenta, horrível. Por isso que ele vira o rosto.
Sabe o que a gente aprende com isso? Toda vez que você se recusa a fazer a vontade de Deus, e nós nos recusamos a fazer a vontade de Deus, é como se a gente estivesse pegando isso novamente, colocado na boca de Jesus. Jesus fala assim: eu tenho sede, eu quero salvar essas vidas. Aí a gente fala assim: eu não vou não, Jesus, estou cansado. A gente está oferecendo de novo isso para Jesus. Ele espera ter a sua sede saciada, mas a gente responde com um gosto amargo, com uma coisa ruim. Olha como é que é terrível isso. Todas as vezes que você fala assim: estou cansado, não vou trabalhar para Deus, não vou fazer a obra de Deus, não vou levar, não vou liderar, eu não vou fazer nada, você está falando assim, ó: Senhor, eu não quero matar a sua sede. Você entende o que eu estou dizendo? Por isso eu quero concluir essa mensagem com você. Valorize o que Jesus fez naquela cruz. Agradeça a Ele todos os dias. Fala: obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou, o Senhor me alcançou, o Senhor me perdoou, o Senhor tomou o meu lugar naquela cruz. Obrigado porque o Senhor se identifica com as minhas dores, com as minhas aflições. O Senhor sabe o que eu estou sentindo, essa indignação, o Senhor sabe. Por isso que a palavra fala: Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me resgatou, o Senhor pagou um alto preço por mim. Obrigado porque o Senhor me valoriza, o Senhor me ama. E como resposta a esse amor, a esse resgate, eu vou te adorar, eu vou te louvar, e eu vou falar do teu amor para outras pessoas. Eu vou saciar a tua sede. Quem entende o que eu estou dizendo? Talvez você entrou aqui hoje e está sentindo um vazio muito grande no seu coração. Só Jesus pode preencher esse vazio. Ele é do tamanho desse vazio. Talvez você tenha tentado se saciar de várias formas e não tenha conseguido. Jesus quer te preencher hoje. Você foi criado com um vazio dentro de você que é do tamanho de Deus, mas o Senhor nessa noite vai preencher você. Quem que recebe essa palavra nessa noite? Porque a justiça foi feita. Tenho sede é uma palavra de justiça. Que essa semana, quando você for à sua casa de paz, falar de Jesus para alguém, lembra dessa palavra: eu estou saciando a sede do meu Senhor, porque a minha sede foi saciada também. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.